Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do IELcast, pelo menos 2 vezes por semana, papos com muita relevância para a gente contar histórias de vida, histórias de empresas também, o que é muito importante e é bem interessante a gente entender mais sobre isso. Mas antes, quero te convidar para você se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like, é muito importante para que qualquer uma das nossas plataformas digitais entenda que você quer consumir o nosso conteúdo. Lembrando que nós estamos diariamente aqui no canal, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 10h30 com Atualiza Aí, ao meio-dia com Política Dinâmica e 1 da tarde, IELTV. Agradecer aos mais de 27 milhões de views só nesse mês de junho, onde esse episódio de hoje vai ser gravado. Quero agradecer aos nossos patrocinadores aqui atrás que ajudam a fazer o IELcast. São mais de 300 episódios, portanto, terminando esse episódio, você já crava aqui para assistir um outro episódio sobre histórias relevantes. Hoje é um papo muito interessante sobre empreendedorismo, sobre vida, sobre determinação e um amor familiar muito forte. O nosso convidado de hoje é formado em Direito, escritor, compositor, corretor de imóveis, incorporador e construtor. Mais do que isso, ele é o idealizador de sonhos, um cara obstinado pela perfeição. Hoje a gente recebe com muito carinho Frank Forte, seja bem-vindo. Gostou da apresentação? Obrigado. Eu prefiro ser qualificado como corretor de imóveis. É o melhor corretor de imóveis, mas é escritor também. Sou também. Gosto de escrever, gosto dessa parte da criação, é uma coisa que eu gosto muito. O criativo é muito bom. Idealizar. E às vezes idealizar, muita gente tem ideias, mas pouca gente consegue executar, né? Isso é muito importante. Para a gente começar esse papo, eu acho que é importante a gente entender quem é Frank Forte. Se ele é filho de quem, é irmão de quem? Na verdade, eu sou filho de Francisco Fortes, né? Nosso pai foi um dos maiores empreendedores aqui do nosso estado, né? E às vezes... Isso eu posso dizer, porque conheci a época e ele era um sonhador. O cara que conseguiu fazer o que ele fez no empreendedorismo no nosso estado é muito fora da curva. Exato. Na verdade, a gente sempre teve uma postura, e tu me conhece há um tempo, você sabe, a gente sempre teve uma postura muito reservada. Né? Esse é um momento agora para homenagear meu pai, então é um momento que a gente tem que se expor. Saiu do off. Meu pai gostava de falar assim, felicidade é diferente para as pessoas, né? E a gente sempre gostou de ter realmente uma vida mais reservada. Meu Instagram é fechado, meus irmãos são muito parecidos, eu sou o mais novo, tem o do meio, o Noé, e a Cristina mais velha. Mas a gente tem esse perfil, o nosso perfil é a forma como a gente gosta de viver. Agora nós estamos no momento de homenageá-lo, né? Nosso pai foi professor da universidade, escritor. Ele fundou o Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Produtos Químicos da Universidade Federal do Piauí. Ele fundou o Laboratório de Análises Clínicas do município de Teresina, né, que hoje é conhecido como Raul Bacelar. Né? E, na verdade, ele teve uma atuação muito forte no empreendedorismo. Né? E não necessariamente está vinculado a resultado financeiro. Coragem, fazer. Meu pai era muito de fazer. Ele era família e trabalho, né? Então, assim, boa parte de atividades empresariais, uma grande parte de muitas atividades empresariais a gente atuou. E boa parte disso já foi conosco, né? Comigo, com meus irmãos, né? A tua infância era muito vendo o teu pai empreender? Total, eu tenho uma lembrança. O bairro Ininga, ali foi todo urbanizado pelo meu pai, praticamente, né? Tirando uns condomínios que tem lá próximo ao rio, mas o bairro inteiro praticamente foi urbanizado pelo meu pai. Foram uma série de loteamentos. Eu tenho uma lembrança, com 6 anos de idade, a gente lá próximo do rio, num dos empreendimentos dele, e ele abrindo rua, organizando. Eu tenho essa lembrança, né? Com 6 anos de idade, isso há quase 40 anos atrás. Essa percepção dele de enxergar o que ninguém estava enxergando em relação, né, a Teresina, em especial, a áreas que não eram tão povoadas, se deve sob o conhecimento dele de causa de empreendedorismo? Eu acho que o empreendedor no Brasil não existe muito uma formação, né? É nato, é meio que nato da pessoa. Eu acho que na minha família, muitos seguiram um caminho ali meio que natural, né? E de muito sucesso, graças a Deus, assim, meus tios, todos foram bem-sucedidos, são bem-sucedidos, né? Mas meu pai, ele foi para um outro caminho. Ele foi empreender em outras áreas. Ele foi ceramista, no comércio varejista de combustível, loja de carro, transportador de cilindro de oxigênio, entre outras, né? Lubrificante. Exatamente. A gente mexeu com muita coisa. Meu pai mexeu com factory. Ele transportou combustíveis, cilindros de oxigênio da White Martins, também óleo lubrificante, né? Mexeu com carro, foi ceramista,
Isso aí já é herança do meu avô, isso foi parte da herança do meu avô. Foi ser loteador, corretor de imóveis. Qual foi a inspiração dele? Tinha alguém na família que fazia isso? Meu avô, ele foi uma grande inspiração para todos nós, né? Inclusive é um dos meus ídolos, né? O meu avô Noé Fortes, né? Que ele foi... ele era um caixeiro viajante no interior do Piauí, passou 10 anos da vida dele assim. Uhum. E depois ele resolveu vir para Teresina, que era a capital, né? Queria trazer os filhos para estudar. E com isso, ele realmente foi ele foi um empreendedor que ele conseguiu, no início ali da chegada dele em Teresina, logo após ele resolveu colocar cerâmica Fortes, né? Que foi um símbolo da indústria no Piauí, porque naquele tempo não tinha. Ele foi pioneiro, né, nessa atuação, tanto que vendia até a Bahia. Ele vendia para... Caramba, daqui para lá. Isso em 1940 e pouco, 1960 e pouco, mais ou menos, quando ele fundou, ele foi pioneiro realmente. Então não deixa de ser uma inspiração, né? Sim, sem sombra de dúvida. Veio de lá. E meu pai deu seguimento junto com meus tios, né? Só que o papai ele foi um pouco além na área empresarial. Ele atuou realmente em diversas áreas, né? E isso, sem dúvida, é um exemplo. Foi um exemplo para nós, né? Se a gente falar assim, em números, vocês têm ideia de quantos imóveis foram loteados pelo teu pai? Eu falei da Inga, mas a gente teve atuação em alguns municípios piauienses, né? Então, seguramente, próximo de 6 mil imóveis. Ele chegou a lotear próximo de 6 mil imóveis. É muita coisa. Mais de 4 mil só na pessoa física dele. Mais de 4 mil só na pessoa física. Inclusive os advogados que trabalham pra gente, eles sempre foram muito contra isso. Mas meu pai dizia, eu não tenho problema com ninguém, eu tenho problema na justiça. Então, eu não tenho problema de ter nada no meu nome, né? Então, assim, ele realmente, quando ele faleceu, nós nunca tivemos essa preocupação. Algumas instituições homenagearam, né? Um dos maiores loteadores. Eu e meu irmão ficamos, poxa... Acho que ele é o maior loteador da história. E nós fomos atrás de ver, realmente, e a gente viu, por conta desse detalhe, dele só na pessoa física ele ter loteado mais de 4 mil imóveis, a gente confirmou que ele foi o maior loteador. Não tem ninguém. A gente tem empresas nacionais aqui com uma forte atuação, com produtos muito bons. Deve chegar próximo de 4 mil na pessoa jurídica. Se um dia passar... dificilmente alguém vai chegar nele, até porque juridicamente é uma loucura você lotear na pessoa física, né? Hoje em dia, com todas essas questões jurídicas, hoje em dia ninguém iria por esse caminho, né? Ele faleceu de quê? Yeldson, o meu pai, ele sempre teve uma vida muito, como é que eu posso dizer, tranquila, simples. Regrada? Muito regrada. Meu pai tomava um remédio para dor de cabeça. De repente, a gente descobriu um câncer, ele descobriu um câncer, e operou aqui em Teresina, né? E logo após a gente foi para São Paulo para iniciar um tratamento, né? E no retorno, após esse início do tratamento lá, no retorno, a gente chegou, acho que foi dia 19, 20 de março. Quanto tempo vocês ficaram em São Paulo? Porque ele tinha uma saúde perfeita. A gente ficou uns 11 dias, né? Foi o início do tratamento, ele foi fazer radioterapia em São Paulo, e foi o início do tratamento. Então, nesse período que a gente estava lá, eu acho que ele percebeu que ele estava no final da vida, né? E assim, ele disse, quando eu voltar, eu quero fazer uma casa lá no meu terreno, né? Aí eu e meu irmão ficamos tentando entreter ele, vamos pensar num loteamento, que era o que ele gostava, ele amava trabalhar. E ele, não, esse terreno lá é diferente de tudo que vocês já viram. Eu e meu irmão, era o único imóvel dele que a gente não conhecia. Esses 11 dias, o que é que tiver a memória, assim, tu imaginava que fosse acontecer... Ou pior, assim? Se tu fala, eu fico assim, eu fico bem, assim, emocionado, porque, assim, nosso pai foi tudo pra gente, né, cara? Não só o pai, foi nosso patrão, amigo, nosso melhor amigo, né? Sem dúvida. Depois, com o passar do tempo, ele nos colocou de sócio. Então, ele nos formou empresário. Então, a gente tinha uma relação... Normalmente, as famílias, os filhos crescem, um vai ser médico, outro vai ser juiz, advogado, qualquer outra profissão, né? Professor. E nós não, nós ficamos com ele. Ele percebeu que a gente não ia trilhar os outros caminhos e nos formou empresários. Eu e meus irmãos, né? Então, assim... Fez a sucessão empresarial que hoje é tão difícil. Exato. Então, a gente teve aí quase 30 anos de escola. Todos, eu e meus irmãos adolescentes, a gente já começou a trabalhar com ele, né? E aí, quando ele viu no curso que a gente não ia seguir as carreiras, ele... Não, deixa eu treinar aqui esses meninos aqui, porque senão não vai estar. Então, assim, em São Paulo... Eu vou insistir nesses 11 dias. O que é que você lembra?
Cara, é um filme que passa na cabeça da gente. A gente estava num flat, ao lado do hospital que a gente estava fazendo o tratamento dele, né? A gente ia todo dia para fazer as radioterapias, né? E ele falou, ó, quando eu voltar eu quero fazer uma casa no meu terreno. O médico encheu ele de esperança, mas eu acho que meu pai era muito inteligente. Então, assim, acho que ele não achava que eram 11 dias, mas eu acho que ele viu que estava no final. Pessoal, quando eu voltar, quero fazer uma casa no meu terreno. Além dessa fala, te chamou a atenção algumas outras coisas que ele tenha falado? Não, na verdade, assim, meu irmão, minha irmã, minha mãe, nós somos muito gratos pela entrega familiar que ele teve, né? Então, assim, tava tudo muito resolvido, sabe? Do ponto de vista de tudo, a gente não tinha... Não tô falando nem sobre isso, é sobre como ele sempre foi muito sereno e muito objetivo, se ele, nesses 11 dias tu vê ele muito fraquejar um pouco... Quando a gente foi para São Paulo, o início ele estava bem abatido. Ele estava bem abatido porque... eu acho que ele estava bem abatido. Só que o médico do hospital, encheu ele de esperança. Ó, tem pessoas com esse caso, o mesmo caso seu, que já estão há 10 anos, né? Então, ele ficou com aquela esperança. Tanto que ele disse, ó, quando eu voltar, eu quero fazer uma casa no meu terreno e tal. E a gente começou a conversar com ele. Papai, vamos pensar num empreendimento nesse terreno. Ele, não, esse terreno é diferente de tudo que vocês já viram. Ele tem partes altas, partes elevadas, partes baixas. É um terreno realmente bem diferente. E aí a gente estava tentando entreter, né? E aí a gente voltou. Quando a gente chegou, acho que 19, 20 de março, por aí. E um dia depois a gente positivou para Covid, ele e meu irmão, né? E aí, no outro dia, após a chegada da gente, ele já teve que ser internado com falta de ar. E aí foram 11 dias, né? Então, 11 dias aí ele faleceu e realmente a gente não esperava, né? Não esperava. Tu lembra da última fala com ele, Frank? Antes de ele ser internado? Cara, assim, ele deixou uma carta. Ele deixou uma carta explicando algumas coisas que ele gostaria que fossem feitas, né? Mas, assim, nós não esperávamos, não esperávamos. Porque, assim, eu fui criado num ambiente positivo, entendeu? Então a gente sempre acreditava, a gente sempre acredita que vai dar certo, eu nunca vi meu pai com negativismo, nada. Isso não vai dar certo, não quero, sempre vai dar certo. Isso, cara, eu acho que era a linha do meu avô, que meu pai incorporou muito bem, aprendeu e passou isso pra gente. Porque tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, até na morte. Mas, Frank, perdeu teu pai, pois tem um momento da tristeza ali, do luto, mas você tem que focar no positivo, né? Então, assim, eu não posso reclamar. Meu pai viveu 74 anos, foi um cara extremamente bem sucedido, né? Tanto na família como nos negócios, né? Então, seria muito egoísmo. Eu acho que, assim, falta de reconhecimento, de agradecimento a Deus, inclusive, né? De saber e reconhecer e agradecer tudo o que a gente teve, né? Então, assim, o que é que fica de positivo? Poxa, a união da gente, todas as outras coisas. Então, assim... Você me falava, eu achei interessantíssimo, né? Que com todos os imóveis que teu pai deixou, vocês, irmãos, resolveram assim, não, ninguém vai dividir absolutamente nada. A gente... Agora, em abril, dia 1º, completaram 4 anos do falecimento dele, né? E a gente... Eu e meus irmãos, a gente não dividiu nenhum imóvel. O objetivo não era esse, era deixar nossa mãe tranquila e focar nos negócios e seguir a vida. Eu acho que essa é uma tendência natural. Essa divisão, né? É uma tendência natural. Meu irmão já tem filho fazendo medicina, quase concluindo o curso de medicina em São Paulo. Minhas filhas estão crescendo, minha irmã mais velha já tem um filho morando fora, mais velho. É uma tendência natural. Só que o que é mais bacana, Yeltsin, na minha casa, eu nunca vi meu pai focar em dinheiro. Meu pai sempre focou em trabalho. O dinheiro era consequência, né? Total. Eu nunca vi meu pai dizer, faça amizade com fulano porque tem dinheiro. Ele era amigo desde a pessoa simples, a pessoa de uma forma muito, muito, muito igualitária, entendeu? Então, assim, dentro desse contexto, a gente ficou unido. A gente tem uma forma de trabalhar, eu e meus irmãos, assim, se for comprar algo de R$50, como de 50 mil, a gente vai se ligar, vai falar, vai mandar uma mensagem. Ninguém tomou uma decisão de R$10 sem... Frank, mas se não trava... Pode até travar, mas é a nossa forma. Que massa, viu? A nossa forma de trabalhar é essa. A conexão continua e é muito forte, total, né? Total. A gente se ama, né, cara? A gente se ama. Então, assim, quando a gente ama de verdade, não tem... nada tá à frente. Nada, nem patrimônio, nada, entendeu? Eu nunca vi meu pai colocar à frente de amizade. Meu pai perdia dinheiro se fosse para brigar com alguém. E eu acho que isso é um reconhecimento que a sociedade teresina tem, né? Sem sombra de dúvida. E não é só o maior loteador. Eu acho que ele foi um grande piauiense, né? Eu acho que ele foi um dos maiores desbravadores desse estado. Desbravador, quando eu falo, é que ele enxergava muito além
Com certeza. Né, dos outros. Isso é muito bom. Tem uma história interessante que eu acho que é bom contar sobre quando vocês voltaram, como ele tinha dito que iria fazer a casa, vocês resolverem conhecer esse terreno. Exatamente. Aí eu agora entrando um pouco na reserva F Forte, que é um empreendimento... Mas vamos chegar já lá. Quero que você me fale a história de que vocês foram lá conhecer, fizeram um piquenique. Na verdade, a gente ficou com aquilo na cabeça. Ele faleceu, né? E 2 meses após o falecimento dele, a gente já tinha iniciado o inventário, que é uma chatice isso, mas... Tinha que fazer? É uma coisa que não tem como. A gente vive principalmente disso, compra e venda de imóveis, é o nosso principal negócio, né? E a gente tinha que fazer. Então, 2 meses após o falecimento, eu tive lá a primeira vez com meu irmão. E aí a gente pagou uma pessoa para fazer uma trilha e tudo, parava ainda no vizinho, porque não tinha como entrar, um terreno totalmente bruto, de quase 200 hectares. E ele fez uma primeira trilha, e nessa primeira visita, a gente conseguiu ver uma vista. E eu disse, cara, Noé, a gente está com uma pedra preciosa. O papai falou, esse terreno é diferente de tudo que vocês já viram. Então, assim, a gente ficou encantado, nós estamos com uma pedra preciosa para a gente lapidar. E aí, quando a gente estava voltando, eu disse, todas as semanas, a partir de agora, nós vamos andar aqui. Mas, Frank, muita coisa para resolver. Todas as semanas, pelo menos uma vez na semana, nós vamos andar aqui para conhecer uma nova trilha, para conhecer esse terreno. E aí, uns 3 meses após eu ter dito isso, 4 meses, a gente fez um piquenique lá no centro, mais ou menos, do terreno, com uma vista muito bonita. Lá nesse lugar tem um desnível mais ou menos 50 metros de altura. Isso representa um prédio mais ou menos 17 andares. E aí a gente fez um piquenique, eu com minhas filhas, ele com a família dele, alguns amigos. E nesse dia lá eu disse, isso em 31 de outubro, tem postado no meu Instagram, de 2021, vai fazer 4 anos agora. Hoje nasceu a Reserva F Forte. Que era uma homenagem ao teu pai. Que é uma homenagem ao teu pai. Foi. Eu, dentro dessa lado da criação e do sentimento, tenho muita sensibilidade nesse lado. Veio aquilo, foi um sentimento e pronto. Eu disse, agora nós vamos, a partir de agora, elaborar um empreendimento que vai levar o nome dele. Isso é devolver em vida, né, uma homenagem extraordinária. E eu vou dar um depoimento. Frank, vamos lá, tu tem que conhecer. Vamos lá, tu tem que conhecer. Fica 20 minutos aqui da ladeira do Uruguai. 20 minutos aqui da ladeira. Não existe nada, absolutamente nada parecido. É como se você estivesse numa selva linda, né? Mata linda, frio, a temperatura completamente diferente aqui de Teresina e com a vista, dá para ver, tem um ponto lá que dá para ver Teresina, cara. Exatamente. É um negócio assim, fora da curva. Tem gente, por exemplo, que sai daqui, viaja 4 horas para ir, 4 para voltar, para ir para determinados lugares onde você vai ter a 20 minutos aqui. Exatamente. Paz. Me conta como é que foi o desenvolvimento de todo esse processo. Na verdade, assim, como eu te falei, eu com 6 anos de idade, eu tenho uma lembrança de eu vendo meu pai ali no primeiro empreendimento, né? Quando a gente cresceu, a gente começou a participar de tudo isso com ele, né? Então, a gente foi treinado dentro desse contexto de desenvolvimento de produtos, projetos, né? Alguns loteamentos da Ininga eu já participei, recebendo, ele botava a gente ali para receber, era até na nossa casa, as pessoas iam lá, porque ele tinha outros negócios, era mais um negócio, e a gente foi envolvido nisso, né? E aí a gente aprendeu a desenvolver, né? E aí eu comecei a desenvolver isso com meu irmão, né? Eu e ele idealizamos, e quando a gente viu a grandiosidade, para tu ter uma noção, hoje a maior expressão imobiliária do Piauí é um grande empreendimento de marca nacional que temos aqui. A gente tem o dobro da área lá. Pode falar o nome, pô. Vocês têm o dobro do maior aqui de Teresina. Exatamente. Que é uma marca nacional, né? Então, nós temos o dobro do tamanho. Nós temos 155 hectares. É 1.557.000 metros quadrados, entendeu? É algo muito grande. Então, quando a gente viu aquela beleza, a beleza que era o terreno, e aí a gente viu a grandiosidade, então a gente foi começando a ver possibilidades de encorpar como fazer um projeto à altura daquele terreno. Tu já tinha mais ou menos na cabeça o que queria? Já, Yeltsin, porque quem me conhece sabe que é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu me identifico muito. Então, quando eu procurei o arquiteto que foi desenvolver o projeto, eu queria participar muito, porque eu não tenho, né? E eles falaram que eu posso, eu digo, pode, você pode fazer do jeito que você quiser. Só que quando ele voltou, cara, é mais ou menos aquela tua ideia mesmo. Aqui a fazenda, aqui a área da reserva, aqui a área dos lotes, e são integradas as 3 áreas. Porque tem contextos. Nós chegamos a ter desnível lá de 70 metros de altura. Então, para você fazer um acesso por essa área era muito complicado. Óbvio que fazer um evento, fazer um empreendimento desse tamanho, dessa magnitude, não é do dia para a noite. Quanto tempo já de processos, quanto tempo de criação já? Isso aí seguramente quase 4 anos, está bem próximo de 4 anos, de desenvolvimento de projeto. E o que foi mais bacana
A gente teve, eu acho que a gente foi iluminado para isso, né? A gente teve, eu acredito muito nessa questão espiritual, para a gente entender que é algo tão grande não podia ficar restrito a gente. Então lá nós temos 4 arquitetos. Lucas Carvalho, que fez a parte do projeto arquitetônico e urbanístico. Temos a Vangi, com uma parte de interiores, ligado mais ao Carlos Portela, com a parte do wellness. A Lígia Veras, com a outra parte de interiores. Nós temos a Marina Campanhã com o paisagismo. Nós temos o Júnior, veterinário do mundo, que vai cuidar toda a parte de montagem da fazenda, dos animais de vida livre, um cara que tem muito conhecimento. E o Carlos Portela, com essa parte de entrega do bem-estar, que além de ser nosso sócio, ele vai ter uma entrega nesse sentido, do conceito, né? O Gildário e o Whindersson, que compraram a ideia, se encantaram, vão ser moradores de lá. O Whindersson também? Também, vão ser moradores de lá, os dois, ficaram encantados com a proposta e fizeram a parceria com a Tron para entregar os telescópios, já tem uma Bitron, que é a caixinha de abelha. Então, assim, é um projeto muito completo. Então, entendeu? vamos lá. Eu tô aqui na cidade, passo de segunda a sexta-feira com a minha família. Quero ter um espaço, um lugar onde eu possa ter uma conexão maior com a minha família, uma conexão maior com a natureza. Esse é o lugar? Na verdade, o que é a Reserva F Forte? Só para vocês entenderem. São 2 pilares que eu gosto de expor e explicar. A reserva é o maior complexo de lazer dentro de um condomínio, né? Quando a gente começou a idealizar, meu irmão, a gente viu assim, cara, não adianta fazer mais um condomínio. Nós estamos com uma pedra preciosa na mão. Então, assim, mais um, tem vários e grandes e bons empreendimentos, né? A gente tem que fazer um empreendimento que atenda essa lacuna de interesse do público que ainda não foi atendido. E esse público, ele quer lazer. Ele está buscando na serra, na praia, porque aqui não tem. Então, assim, o que é que a gente focou? Então, um empreendimento que vai ter fazenda, vai ter parque aquático, vai ter pista de kart elétrico, pista de aeromodelo elétrico, nós vamos ter heliponto, nós vamos ter restaurante, capela ecumênica, uma área de academia com sauna, local para massagem, nós vamos ter tirolesa. Eu vi lá, aquela parte é lindíssima. Nós temos uma ponte, nós temos um cânion lá que desce água, vamos ter arvorismo. Eu estou falando uma parte, então assim, supra lazer, é um empreendimento realmente com entrega de lazer jamais vista. E às vezes a pessoa fala assim, por que tanta entrega? Porque não é só um empreendimento, é sentimento, é uma homenagem para o nosso pai. Né? É uma homenagem pro cara pro nosso melhor amigo, então assim, na verdade é além do dinheiro, né? É além, e fora isso nós temos um outro grande pilar, que é a parte de proteção. Nós temos lá só de reserva ambiental mais de 60 hectares, ou seja, isso representa mais de 50% de taxa preservada. Um empreendimento como esse, Elvis, ele pede 10% de área preservada. Só 10%. 10% a lei me exige, né? E nós vamos entregar mais de 50%. Então, assim, é algo único a nível de Brasil. Nós vamos ter produção de mudas nativas com a finalidade de ajudar a reflorestar áreas degradadas, né? Isso é o condomínio. A pessoa vai comprar um lote e o condomínio dele vai estar financiando isso. Nós vamos ter reinserção de animais na área da reserva, nós vamos ter um grande viveiro lá de mais de 150 metros quadrados para haver essa reinserção, isso todo feito manejo pelo Júnior, né? E que vai ter o lago, né? Vai ter um lago ornamental também, né? Vão ter outros lagos, lago de pesca, vão ter uns 3 a 4 lagos fora o lago ornamental. Tem uma área lá que eu achei linda, que é pertinho da ponte, que é um espaço onde você vai poder ficar sentado com os amigos à noite, vendo a parte lá de baixo, né, com um espaço para fazer fogueira, é um negócio assim fora da curva. É uma churrasqueira de solo, ali é uma churrasqueira de solo, uma coisa que a gente já viu fora, né, com um formato e a gente adaptou para ter aqui. Aquele lugar ali é um local que está dentro da fazenda, meio que uma área de aventura ali, onde vai ter o arvorismo, a tirolesa, lá tem mini golf, né. A gente fala algumas coisas, mas tem muita coisa que não fala, porque vamos ter trilhas ecológicas, né. Então, assim, aquela área que você viu ali é uma área que a gente já beneficiou. Mas a principal área de lazer, que é onde vai ter a área wellness e vai ter o restaurante, nós temos ainda vistas mais bonitas do que aquela. E aquela já é espetacular. Se você tiver a oportunidade, vá conhecer ainda o mais rápido possível. São quantos lotes lá? São 470 lotes. Tamanho desses lotes? A partir de 1.000 metros quadrados. É bem maior do que os outros, né? Em outras propostas? Normalmente os condomínios de alto padrão, eles têm uma média de 400 a 500 metros. Então, nós temos aí, no mínimo, o dobro. Nós vamos ter 1.000, 1.500, de 1.000 a 4.000 metros, entendeu? É assim, Eldson, qual é a proposta, né? A gente viu que muita gente sonha em ter a propriedade. Ter o sítio, a fazenda, a propriedade, o lugar para ir. A gente juntou tudo num lugar só, com 155 hectares,
Então você vai poder tudo num lugar só com zero complexidade. A dificuldade está toda para o condomínio, não vai bater cabeça com caseiro. Você tem um lote no tamanho bom, né? E você está com uma estrutura para aproveitar de lazer que não existe. E a 20 minutos aqui da ladeira. Às vezes você sai aqui da ladeira para ir no centro, você gasta 40 minutos. Exatamente. Eu costumo dizer, o nosso escritório é ali na Ininga, do lado da Mansão Bliss. Dependendo do horário, se eu sair dali para o Parque Piauí, dependendo do horário, se for um horário de pico, chega a levar 1 hora, 50 minutos, 1 hora até mais, né? Então, da ladeira para lá são 20 minutos. Vai acontecer a duplicação, isso aí é uma coisa que já foi anunciada, né? Então, isso também vai gerar uma segurança. Eu não acredito que tanto a questão de diminuição de tempo, porque esse tempo de 20 minutos é indo devagar, 70, 80 por hora, você está lá em 20 minutinhos, né? Então, assim, todo mundo que vai, que é público, se encanta, porque é algo muito fora da curva. Isso aconteceu com o Paulo Toledo, da CIA, que vende os Alphavilles em todo o país e chancelou nosso produto. E tá Esse cara é uma puta da autoridade no Brasil inteiro, né? Sem dúvida, é conselheiro da Porto Belo, de várias grandes empresas, inclusive todos os Alphavilles no Brasil é vendido por eles. E eles vieram e chancelaram, e ele se encantou. Ele falou, que eu conheço bem, eu lancei vários Alphavilles aqui em Teresina. Não tem nada igual isso aqui, cara, não tem nada igual. Ele ficou bem impactado, né? Foi um time que a gente formou, né? Já tinha amizade com o Carlos Portela e tudo, e a gente... E ele viu toda a estrutura, viu toda a formatação, né, do negócio, e ele se encantou e entramos juntos, né? Eles é que estão fazendo a administração de vendas do nosso Pois é, eu já ia te perguntar, tu como corretor, é você que vai vender? Não, nós não vamos vender. Isso é um outro grande diferencial. E isso a gente é corretor, né? Eu tenho o maior orgulho de dizer que sou corretor, porque meu avô era corretor, meu pai era corretor, né? E a gente não vai vender, eu, meu irmão, ninguém que é sócio vai vender. É exclusivo para o mercado. Nós não vamos ter uma house para vender e tal. Não, é exclusivo, né? E nós também temos um grande diferencial. Meu pai, além de ter sido um dos grandes empreendedores do nosso estado, sem dúvida ele foi um dos maiores corretores de imóveis do nosso estado. Ele tem aí seguramente mais de 2.000 imóveis comercializados, desses quase 6.000. Ele era professor da universidade, ele é um cara muito querido, então as pessoas queriam comprar com ele. Então ele vendia, para qualquer pessoa podia vender, ele pagava a comissão, mas muita gente queria comprar com ele. Então ele tem mais de 2.000 imóveis aí comercializados. Então dentro desse contexto, Elton, a gente também resolveu impactar o mercado e nós vamos pagar o maior comissionamento da história, 7%. Opa! 7%. É o maior comissionamento da história. Nunca se teve, uma grande corporadora paga 4%, estourando 5%. Né? E Frank, principalmente o reconhecimento. Às vezes as pessoas dizem assim, Frank, se tu fosse vender com teu relacionamento, seguramente a gente venderia no nosso relacionamento mais de 100 lotes. E os outros lotes, quem ia vender pra gente? Então a gente sabe... E não tem essa história de dizer, não vou fechar com ele, não vou fechar com o Frank, vai ser mais barato. Todo mundo sabe que não. Inclusive tem alguns amigos que me abordaram, eu vou fechar com o Frank porque esse 7% já vai ser desconto pra mim. Não tem essa condição. Eu tenho prima legítima minha que vai comprar. Eu tenho grandes amigos meus... Eu vou comprar. Pronto. Você que vai comprar, você sabe que não tem essa condição. Porque só precisa fazer errado com um, Yeldson. E o nosso maior patrimônio, realmente, foi o que nosso pai nos deixou, foi essa forma íntegra. A credibilidade do nome Fortes, lógico, né? Cara. Nome Fortes, então, nós assim, não tem sentido, não tem espaço para todo mundo. E assim, já vamos ganhar na incorporação. Para que essa ânsia, né? Esse não é o momento de ser corretor. Eu tenho o maior orgulho de ser corretor. E os corretores abraçaram o nosso projeto. Essa é a nossa grande felicidade. Podia citar vários nomes aqui de corretores, que Bruna Leite, que Euliane, que foram lá, se encantaram e disseram, eu vou ter lote aqui. Eu quero ter lote aqui. Não só vou vender, como quero ter lote aqui. O que é bacana do nosso empreendimento, eu estava te explicando antes que a gente começa a gravar. O cara vai lá, ele se encanta, ele diz, eu quero chamar meu primo, eu quero chamar meu irmão, porque lá, diferente dos outros condomínios, é um local de energia boa, é um lugar para você ter paz, é um lugar para você tomar o vinho no final de semana, você bater o papo. E sem dúvida, a gente não pode fugir disso, né? Hoje em dia o mundo é relacionamento, network. Vai ter um network maravilhoso lá dentro, né? Das pessoas que a gente já ouviu, de interesse. Então, assim, na verdade, a gente está muito feliz com o produto, a gente foi muito assertivo, né? O índice de aceitação é absurdo. No dia que eu fui lá, que eu fui com o Frank, eu acho que lá naquele dia, só naquela hora, tinha umas 7 pessoas olhando lá com o seu irmão. Exatamente. Então, assim,
Para quem quer fazer trilha é maravilhoso. E a gente vai estar lá. Tu tá entendendo a diferença de um produto 100% comercial para um produto que tem sentimento? Cara, eu falei, mas por que tanta entrega? Porque eu vou estar lá. É uma homenagem pro meu pai. Nós vamos estar lá, eu, minha mãe, meus irmãos, o Carlos Portela, Francisco Júnior, praticamente todo mundo do projeto, o Alex, que eu não falei da Nova Comunicação, que é um grande peso também, que não só está fazendo a mídia do nosso empreendimento, mas vai estar lá. Frank, eu sou louco para criar galinha. Lá no Alphaville não pode, então lá vai poder. Tá entendendo? O que é que os outros não podem que lá vai poder? Na verdade, assim, um grande... Eu digo de sentimento, de poder se reconectar com a família. Para mim, o sentimento que eu tive quando eu fui conhecer o Reserva era conexão, sabe? É de você poder acordar num sábado, pegar a família e fazer uma trilha. Na verdade, eu prefiro dizer o que é que ele tem de diferente, né? Tipo assim, quando eu vou expor o Reserva, F-Fortes, eu nem falo tanto assim, campo de futebol, beach tênis, porque vai ter, isso tem todos. Eu falo da tirolesa, eu falo do arvorismo. Nós estamos a 3 quilômetros da BR, isso vai ser pavimentado da BR até lá. Você não escuta um barulho de buzina, zoada de carro, nada. Então, ou seja, a gente está realmente na contramão de todos os outros. Nós não estamos na pista, nós estamos a 3 quilômetros. Você escuta barulho de aves, grito de macaco. Então é isso, de outros animais. Passarinhos. Pássaro, tucano, pica-pau de várias espécies. Nós temos uma fauna maravilhosa lá dentro. E assim, então assim, esse é o diferencial. O clima... Isso é espetacular. Não tem igual, o clima não tem igual, né? A noite chega a dar quanto que você falou naquele dia? O clima, no período quente nosso aqui, ele varia entre 20 e 25 graus, certo? E no período agora, julho, agosto, seguramente faz 16, 17 graus. Caramba! Faz, entendeu? É impressionante, faz. Então, assim, é algo realmente muito diferente, né? Então, assim, essas entregas de lazer que são diferenciadas. Nós não temos um empreendimento aqui com tirolesa, com arvorismo. E não é qualquer tirolesa não, são quantos metros? 500 metros. Meio quilômetro de tirolesa, passando por cima de um lago gigantesco, lindo, passando ao lado da fazendinha. É um negócio fora da curva. Lá de cima, nós temos lá de cima do Morro do Pôr do Sol, que é onde vai sair a tirolesa, você consegue ver de lá o Monte Castelo. Pra você ter ideia. Nós estamos a mais de Lá vai ter uma área pro Pôr do Sol, né? Vai ter uma área de contemplação do Pôr do Sol. O Morro do Chico, que é outra homenagem pro meu pai, né? Que é o Morro do Chico, o Morro do Seu Noé e o Morro do Pôr do Sol. No Morro do Chico, você consegue já ver o Pôr do Sol. Só que do Morro do Pôr do Sol, você realmente não tem nenhuma barreira. Então, você vê aquela bola realmente do sol, aquela coisa linda realmente do sol. Você imagina, na sua plenitude mesmo. O cara saia daqui para ir pra Jericoacoara para ver o pôr do sol lá, com um monte de gente, aqui do lado. Exatamente. A gente costuma muito ver isso no Ceará. A gente vai, Duna do Pôr do Sol. Nós vamos ter aqui agora o Morro do Pôr do Sol, que é dentro da Reserva F-Fortes. A Reserva F-Fortes, como é que vai funcionar os processos venda, entrega primeira etapa, segunda? Como é que vai funcionar tudo isso? São 48 meses, né? A gente tem um tamanho realmente muito maior. Como eu falei, ele é a maior expressão imobiliária do Piauí hoje. Tem um tamanho, nós temos quase que o dobro. Ainda assim, nós vamos entregar faseado. Nós vamos entregar 24 meses a parte da fazenda, né? E liberação de projeto. 36 meses os lotes e já liberação de construção. E 48 a área wellness, que compreende academia, restaurante, o lago ornamental. Então vai ser faseado. Então é rápido. É rápido. Não vai ser demorar. A gente resolveu fasear, até porque nós temos um empreendimento, são 3 áreas: fazenda, condomínio e reserva. Então a gente resolveu fasear para que não ficasse também tão elástico, né? Então 48 meses seria a finalização total do empreendimento. Qual é o papel, por exemplo, do Dr. Carlos Portela nesse empreendimento? O Carlos foi assim, eu vou contar de uma forma breve aqui para vocês entenderem. Eu chamei o Carlos, a gente tem um projeto futuro, que é um hotel de luxo, num terreno que é colado a esse terreno do empreendimento, de 29 hectares. O empreendimento são 155. E eu vi a possibilidade de já estabelecer uma parceria com ele. Levei, fizemos uma trilha lá, por tempo que é bem, bem fechado. Ele foi nessa área, que é lindíssima, essa área onde a gente quer fazer o hotel. E ele se encantou. Ele disse, eu quero fazer parte disso aqui, mas eu quero entrar primeiro aqui na Reserva F-Fortes. Porque eu me vi aqui dentro. Eu me vi morando aqui. Então eu quero entrar aqui. E a gente já estava com uma coisa bem andada, bem idealizada. Só que quando ele mostrou a ideia dele, a gente acrescentar essa entrega do Carlos, a gente vai potencializar nosso negócio. Porque hoje em dia, Yeldson, o nosso produto ele tinha tudo a ver com esse casamento com o Carlos. Por quê? Porque bem-estar, cara. O Carlos hoje é um médico do esporte, é um cardiologista, mas ele está muito focado nessa questão do corpo e da mente, né? Então, a gente viu a entrega de bem-estar,
de saúde e tudo, de ter um conceito, de ter um direcionamento. Então, a parte wellness, que é essa parte onde vai ter possibilidade para massagem, yoga, academia, foi desenvolvida a 4 mãos com ele, né? Só essa parte foram quase 2 anos de desenvolvimento, ele vendo os melhores... E protocolos de caminhada na floresta. Hoje existe estudos científicos que mostram que se você fizer uma caminhada de 10 minutos dentro de uma floresta, aquilo repercute no teu corpo pelo menos por 1 semana, 10 dias. Tá entendendo? Então, assim, a gente viu uma contribuição muito forte do Carlos. Então, ele entrou, hoje ele é nosso sócio no empreendimento. É uma referência no Brasil inteiro, né? Eu costumo dizer assim, o Carlos, ele ainda nem é tão conhecido aqui no Piauí. Agora, no eixo Rio-São Paulo e no resto do Brasil, Brasília, Goiânia, ele atende as grandes celebridades do país, não só atende como tem amizade, né? Ele é um cara realmente novo, mas com experiência absurda, né? E assim... com muito conhecimento, né? E grandes nomes aí. Hoje ele tem amizade com não só atende, como tem amizade com Cláudia Raia, Bruno Galhaço. E isso não é a questão dele ser amigo do famoso, é a entrega. Ele só ficou amigo desses famosos por conta da entrega que ele conseguiu fazer. Você imagina o tanto de gente que ele vai trazer para conhecer e para, de fato, fazer parte da história, né? Com certeza, com certeza. Essa atuação do Carlos, ela tem realmente uma simbologia muito forte. Hoje em dia a gente busca realmente o quê? Equilíbrio, né? A gente está num mundo muito louco, todo mundo tem acesso à vida de todo mundo através do Instagram e tudo. E assim, as pessoas estão pirando, literalmente, né? Então, assim, essa atuação de trabalhar o corpo, a mente, essa questão do relaxamento, essa questão do bem-estar. Como eu falei numa fala anterior, nós vamos ter lá já um ambiente propício para descansar. Nós vamos uma energia boa, entendeu? É uma palavra que está faltando aqui, que quando você está muito encharcado de algo, você precisa fazer uma... palavra... Um descarrego. Um detox. Descarregar, né? É um detox, realmente. Você vai para lá, cara, é uma energia assim... Parece que você está em outro mundo. Tanta energia colocada ali, tanta energia boa. E tô falando, essa tua fala me chama a atenção. Há uns 10, 15 anos atrás, o lifestyle, Júnior, era o cara tá na balada dia de quinta, dia de sexta, dia de sábado. Hoje o cara tá correndo de manhãzinha, cuidando do corpo, as coisas, graças a Deus, se inverteram, né? Por quê? Por que isso? Quem começou a levar esse estilo de vida... viu o tanto que começou a se sentir melhor, a cabeça fluir melhor, a conexão com a família aumenta, né? Então, isso vem diminuindo muito, Eldson, né? E as pessoas até gostam de tomar o vinho, mas num equilíbrio maior, não mais exagero, uma coisa mais social, realmente. Isso tenha conexão com você mesmo. Exatamente. E lá tem lugares maravilhosos para você tomar um bom vinho. Assim, a maior satisfação nossa, como eu falei, dos corretores que estão vendendo, que vão querer vender, que a gente não abriu a venda, né? Mas ainda... mas vão também querer estar lá, todas essas pessoas que foram lá, não só para fazer, acaba indo com um aspecto, às vezes, até de fazer uma mídia, por exemplo, o Rivanildo, o Pérez, estiveram lá, ficaram realmente encantados. No off, depois dizendo, cara, o que é isso aqui? Parece que a gente não tá aqui. Então, é uma fala muito parecida de todo mundo, parece que a gente não tá. Vocês acharam um lugar aqui, uma pedra preciosa, realmente, e estão esmerando essa pedra, né? Preciosa, num local realmente encantador, fantástico. Parece que a gente não tá em Teresina. O Pérez estava lá gravando ontem e dizendo, cara, parece que a gente não tá em Teresina. Então, assim, a gente fica muito satisfeito, sabe? Não é vaidade, é uma felicidade. Dizer, poxa, a gente conseguiu desenvolver algo realmente fora da curva, algo incomparável realmente, né? E eu falo isso com toda humildade. Aqui a gente tem uma felicidade, eu acho que tudo é Deus, né? Que canaliza pra gente, dá oportunidade, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Mas, como eu disse, não adiantava fazer algo igual. O mercado pedia, esse público que está lá, que tem... não é nem só a questão do dinheiro, né, que está no topo da pirâmide. Aquele cara de mente aberta, ele queria algo disruptivo. Ele não queria o que já tem. O que já tem atendeu alguma parcela de pessoas e está tudo certo, são bons produtos. Mas tinha um público que não tinha sido atendido. Esse público não estava comprando nada com essa pegada aqui. Ele estava indo para a praia, para a serra. Esse público queria algo de supra-lazer, algo realmente diferente, com clima, com grandes entregas de lazer, com essa parte das vistas, com a questão de algo diferente de verdade. Nós vamos ter no Parque Aquático lá a primeira piscina olímpica com 3 raias. Caramba! Não tem nenhum outro empreendimento que tem isso, entendeu? E aí eu já sei a galera do ciclismo, já disse, eu tenho um amigo meu que gosta dessa parte aí de fazer triatleta e tudo. Vou correr, vou pedalar na BR, porque vão duplicar.
vou correr no acesso lá dentro do condomínio, depois vou fazer vou nadar na piscina de 50 metros. Tá Então, completo. Aí um outro amigo, Frank, cara, meu filho é louco por kart, né? E aí eu vi que tem a pista de kart elétrico e tudo e tal. Então, assim, cada um vai meio que se encaixando numa coisa que buscava, né? E esse sonho, Yeltsin, tu sabe, esse sonho de ter o refúgio, de ter a propriedade, todo mundo tem esse sonho. Só que hoje em dia tá cada vez mais difícil, porque o cara pensa assim, vou ter que ter um morador lá no sistema de condomínio, certo? Tu vai estar pagando o teu condomínio ali e vai estar com toda a tranquilidade. Segurança é uma das prioridades, inclusive, né? Sem dúvida. Nós vamos pavimentar nesse acesso, que não faz parte do condomínio. Só para quem está acompanhando a gente. Eu saí da ladeira, eu dobro aonde? Tu vai sair da ladeira, são 20 minutos, tu vai andar 19 quilômetros, tem uma entrada do Kingle Park à direita. Você vai entrar no Kingle Park, você vai andar mais 3 quilômetros. Todos pavimentados, tudo pavimentado. Hoje a gente já fez a estrada, a gente duplicou, né? E a gente vai pavimentar, ele vai ser todo pavimentado, a gente vai pavimentar no decorrer da obra, né? Vai ser iluminado e vai ter câmera de segurança no acesso. No acesso. No acesso, No condomínio tem guarita, tem tudo, todo né? murado, cerca elétrica, nós vamos entregar com um cães de guarda, Malinois, que inclusive é toda a orientação já do Júnior, também do veterinário, que vai conduzir isso, treinar isso. Tem um cão que a gente já trouxe de Santa Catarina, de um grande canil lá de Santa Catarina, que já está com mais de um ano, esse cão já está sendo treinado. Nós vamos entregar com 6 cães desses. Então, assim... Cara, até nisso é diferente. Cerca elétrica, câmera de segurança. É realmente uma entrega bem diferente, né? E as pessoas que a gente já ouviu que vão, né? Delegados, tal, pessoas da... Juiz, delegado, deputado, político. Dificilmente eu acho que alguém, né, vai querer entrar lá com tanta segurança e com quem vai estar lá dentro, né? O lançamento acontece dia 14 de junho. 14 de junho. Como é que vai funcionar? Vai ser no Bosque Meus Filhos, né? A gente ainda vai divulgar isso de uma forma mais clara, mas vai ser no Bosque Meus Filhos, 14 de junho. Nós vamos ser o primeiro empreendimento, Yeltsin, que vai fazer um lançamento digital, né? Ninguém fez isso. Então, a pessoa o corretor tem um cliente que está na Espanha, como uma corretora me falou. Falei que minha cliente é daqui, mas está na Espanha fazendo um curso. Ela ficou muito interessada. Ela vai selecionar o lote, vai mandar para lá o link e ela compra de lá. Se a pessoa estiver em viagem, a gente sabe de umas pessoas que estão em São Paulo que estão interessadas, né? Então, assim... vai ser o primeiro lançamento digital. É um painel digital, entendeu? Então, assim, a pessoa vai poder ir lá no Bosque? Vai. Nós vamos estar lá no auditório, lá do Bosque, né? Que o Carlos é nosso parceiro, e nós vamos estar no auditório do Bosque lá, com o painel digital aberto. Quem quiser ir lá vai poder ir. Mas se o corretor for lá, ele seleciona o lote do cliente que ele escolheu e manda para ele, ele faz de onde ele estiver, entendeu? Pela expertise que vocês têm sobre essas vendas, né? Não é à toa a história do teu pai, da tua família se confunde com mais de 6 mil lotes aqui em Teresina, mais 6 mil imóveis. Vocês traçaram estratégia também diferente para a venda, para o pagamento? Sem dúvida. Nós vamos liberar a tabela, a abertura dia 14 de junho, mas a tabela vai ser liberada dia 11 para os corretores, né? Isso aí através deles, né? E vamos ter um valor expressivo à vista, vamos ter 12, 24 sem juros, e as outras, nós estamos trabalhando nessa semana ainda, muito forte. Para fazer a entrega correta. Na semana, porque, na verdade, uma tabela de preços, Yeltsin, ela é o coração do negócio, né? Então, você tem que acertar para o cliente e acertar para o empreendimento também, porque isso é que faz realmente o sucesso, né? Então, a gente está trabalhando essa semana toda ainda, para até o dia 11 a gente liberar essa tabela. No final desse episódio vai ter uma maquete eletrônica que a gente vai apresentar, pelo menos uma parte, um teaserzinho para a turma entender o tamanho e a grandiosidade desse empreendimento. Eu queria falar um negócio, Yeltsin, aqui também, que é dentro dessa entrega de lazer e do fato da reserva F-Forte ser realmente incomparável, né? Muita gente pergunta, Frank, o que é que tem a ver o carro do Ayrton Senna que vocês trouxeram e o busto, né? A escultura do Senna. A escultura do Senna é uma escultura, é uma série que está sendo produzida pela Lalali Senna, né? Que é um trabalho dela muito bacana, ela é artista plástica, né? E a gente fez a aquisição. E a MP44 do Ayrton, né? Que simbolizou as conquistas, né? Esses dois itens, eles estão expostos hoje lá no Bosque Meus Filhos, na nossa loja Conceito. Quem quiser ir ver a MP44, icônica McLaren, que do título mundial... Tá lá. Do título mundial de 1988, tá lá. Frank, o que é que tem a ver isso com reserva F-Forte? Eu tenho 3 grandes ídolos, que esses 3 ídolos, eles me movimentam, eles me inspiram diariamente. Meu pai, meu avô e o Senna.
Mas Frank, é o Senna. Eu até choro quando eu assisto as corridas do Senna, até hoje. Minhas filhas pequenas, elas nem entendiam. Hoje elas já choram junto comigo. Assistiu a série? Assisti, pra ficar triste, né? É. Mas, assim, eu sou um fã, realmente, um condicional de Senna. É um cara que me leva, ele não desistia. Por isso a pista de kart? A pista de kart, vai ter o S do Senna lá e tudo, né? E nós vamos ter esses dois itens, tanto o busto do Senna, a escultura do Senna, como a McLaren P44, em exposição permanente no restaurante do empreendimento, né? Já tem um nome? Isso é bom de nome. Você que criou a Mansão Bliss, o que é que você pensa sobre isso aí? Sobre o restaurante? O nome? Ainda não. Tá no criativo? Eu tô tão focado em tanta coisa no momento, tabela, toda essa organização do negócio junto com o Noé, meu irmão, que idealizou a reserva junto comigo, né? Que eu ainda não fui, até porque nós vamos ter 4 anos para criar esse nome, né? Até porque o Carlos é sócio do restaurante também, o Marcos Cardoso, o nosso sócio, e a gente vai idealizar isso com calma, mas esses dois itens vão estar lá de eterno no restaurante do empreendimento, como uma forma de homenagear o Ayrton, né? Que foi esse símbolo. O Senna era aquele cara que não desistia, aquele cara que eu acho que não tem nenhuma outra expressão no esporte brasileiro que demonstrou tanto amor pelo nosso país. Era um cara íntegro, era um cara que não desistia. Então, esse estímulo, ele está comigo diariamente, né? Assim como meu pai e meu avô, que são meus ídolos e me motivam, né, a seguir, né? Falando ainda da Mansão Bliss, da onde é que saiu o nome? E, Elton, é bem bacana essa pergunta, é bem bacana. A Ininga, que foi loteada pelo meu pai, nós fomos um dos primeiros moradores aí para Ininga. Meu pai foi que loteou praticamente tudo aquilo, né? E o meu pai foi um dos primeiros moradores. Praticamente tinha só a nossa casa lá, né? E aí a gente morou ali, onde é a Mansão Bliss, a gente morou ali por quase mais de 30 anos, né? E aí, o que é que acontece? Quase 40 anos. E aí, quando a gente foi fazer, se pensou em vários nomes, mas por que Mansão Bliss? Porque é mansão da felicidade, Bliss é felicidade. E nós fomos muito felizes lá. Nós praticamente nascemos lá, eu e meus irmãos, crescemos lá. Os 3 casaram, antes de ser Mansão Bliss, a gente casou lá. Então, meu pai festejava muito. Todos os finais de semana, recebia amigos, churrasco. Então, assim, a gente tem muitas memórias, a gente tem então realmente era um lugar de muita felicidade. Foi ali onde a gente cresceu, onde boa parte das coisas nas nossas vidas aconteceu, né? E aí, o que acontece? Mansão da felicidade. Mansão Bliss, Mansão da Felicidade. Sabe, eu só tô... Eu achava que é porque tu gostava de rock, sei lá, e tinha... Lembra que tinha a Bliss, né? A Blitz. Pronto, tem gente que acha que é Blitz. Na verdade é Bliss. Bliss é um termo... não é um termo americano, é um termo britânico, né? Bliss, é felicidade. Mansão Bliss, porque é mansão da felicidade. É difícil ainda sair de lá? Cara, na verdade... Meu escritório ainda é lá, né? Meu escritório é do lado, minha mãe mora no mesmo quarteirão, né? Uhum. E hoje tá até... Já fizeram proposta para comprar? Já fizeram, mas não é nem a questão do sentimento. A gente tem um projeto muito grande para lá. No momento hoje... Pode dar um spoilerzinho, não? Mais ou menos, agora não. Calma aí, deixa aí. A gente tem uma característica, Yeltsin, de uma coisa de cada vez. A gente vai viver Reserva Force. Todo mundo sabe que a gente não tem esse lado de querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Meu pai não era assim, eu e meus irmãos não somos assim. Então a gente tem um projeto para lá. Hoje ela está sendo gerida pelo Ricardo, da Imagem e Ação, junto com a Idalina, o pessoal da Lemes, né? Estão conduzindo muito bem, né? Com a forma, hoje é Forma Bliss. Nunca vai deixar de ser Mansão Bliss. Mas... O povo só fala Mansão Bliss. Então eles estão conduzindo muito bem e a gente tem um projeto futuro, né? Mas a gente não podia estar em mãos melhores do que a deles, né? São pessoas muito profissionais. E a gente tem uma ideia de um novo projeto para lá, mas uma coisa mais à frente. Vamos trabalhar em Reserva F-Fortes primeiro, depois nós vamos dar esse segmento. Eu quero dar um depoimento aqui. O Frank eu conheci há pelo menos quantos anos, Frank? Tem... Eu acredito que... 8 anos, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E lá no início, ele já apostava em mim quando me chamou para fazer parte de um projeto dele, né, em especial, dele e do pai na época. Foi aonde conheci o pai dele. Cheguei a gravar um VT na casa, né, do pai, eu e o Amaury. E dali eu senti uma energia muito boa, muito positiva. E poder, depois de 8 anos, a gente se reconectar nesse novo projeto, assim, eu te juro que eu fico muito encantado, porque sei da serenidade, sei da decência, sei da força de vontade, de trabalho, de entrega e da decência de ele manter muito limpo o sobrenome que o pai dele demorou tanto tempo para construir aqui em Teresina, no Piauí,
que é o sobrenome Fortes, que a reserva leva esse sobrenome, é uma homenagem. Inclusive vai ter uma homenagem para ele lá, né? Vai sim, eu fico emocionado, Yeltsin, de você falar assim. E é um depoimento muito pessoal e muito verdadeiro. Fico grato com esses elogios, fico sensivelmente emocionado realmente. Nosso pai, como a nossa mãe, né, eles são muito importantes pra gente. Nosso pai, como eu falei, foi tudo, meu amigo, patrão, depois sócio, né? Nós vamos ter, além da homenagem do nome, nós vamos ter uma estátua do nosso pai lá no empreendimento, muito bacana isso. Contando toda a história dele no empreendedorismo, né? Muito mais do que resultado financeiro. O empreendedor, ele gera emprego, ele gera renda. Você imaginar que quase 6 mil imóveis desses foi pago imposto, gerou né, retorno para o nosso estado, né? E nas diversas empresas, de geração de emprego também, de renda, né? Então, assim, eu fico muito feliz com essa tua colocação. Eu acho que, como eu falei, eu acho que o maior patrimônio que ficou do nosso pai foi essa imagem. O legado é realmente o amor à família, que é o que nós somos, né? As amizades. Então, assim, essa tua visão muito bonita do meu pai, eu acho que é o que as pessoas em geral têm, né? Meu pai deixou amizades. Eu acho que não tem nada mais valioso que isso. É manter o legado. É exatamente isso. E aumentar o legado. Esse é o maior patrimônio. Eu vou fechar esse papo com uma pergunta que vai pegar você. Não é uma pergunta, é um pensamento de como seria. Naquela parte alta, se seu pai fosse vivo e você, ele, o seu irmão e a sua irmã estivessem ali, qual era o papo que ele ia dar para vocês? Cara, meu pai era um cara tão, assim, plural, Yeltsin, que é até difícil definir algo assim, né? Até porque meu pai, ele era ação, sabe, cara? Ele não era... Ele falava, ele conversava muito com a gente, ele estava sempre muito disponível, mas meu pai era atitude, entendeu? Meu pai era o quê? Ele ia estar lá, ele ia estar sentando com um funcionário no chão, ali, no tijolo para conversar. Ele ia estar tratando todo mundo de igual para igual. Muito mais do que uma fala, iam ser as ações, que eu acho que é o que educa. Eu tenho 2 filhas hoje, e eu acho que isso é o que educa, né? É o movimento. A atitude. É a forma de tratar, é a forma de agir. Ele não era muito de eu te amo, mas o eu te amo dele era diferente. Cara, foi bacana tu ter falado isso, assim, eu não me lembro do meu pai ter dito eu te amo. Mas eu senti isso várias vezes, entendeu? Assim, nos abraços, vai lá, Frank, vai dar certo, bora, é assim, tal. Então, eu acho que amor, tem várias formas de amor, né? E geralmente a culpa nem era deles, eles não receberam tanto também. Então, a gente é que muda a geração agora, né? Exatamente. Essa questão da... A gente, antes aqui também de começar, tu estava me perguntando assim, Frank, qual é o maior combustível, né? O que é que te move? O que é que te move, que te dá tanta força e tanta determinação? Cara, na verdade, sem dúvida nenhuma, minhas filhas, eu acho que é o principal combustível. Minhas filhas, eu sou muito família também. Eu acho que a gente é muito o que a gente vê, né? Minha mãe e meu pai foram a gente, cara. Não tinha tanto esse negócio de viagem, era a gente. Quando viajava era com a gente, tudo era com a gente. Meu pai era família e trabalho. E minhas filhas, eu acho, não tenho certeza, elas são meu principal combustível. Quando eu saio de casa, eu olho para elas e digo, poxa, é por elas e tudo. Minha mãe também, que tá conosco, é uma inspiração. Não posso errar porque tem elas. É nossa joia, né? E sem dúvida nenhuma, cara, esses 3 ídolos, né? Meu avô, cara, tu é doido, eu tenho uma identidade. Eu nasci 1 ano após o falecimento do meu avô. Mas eu escrevi a biografia do meu avô. Me sinto muito próximo dele. Depois nós vamos ter outro bate-papo sobre isso. Meu pai, sem dúvida, não tem como, né? E o Senna. Então, meu combustível é isso. Mas, cara, tu fala tanto do Senna. Cara, quando eu assisto uma corrida do Senna, ele dizendo que não desistia, como é que eu vou desistir, cara? Se só começou a vida. O que é que o Frank de hoje falaria pro Frank de 15 anos atrás? Cara, eu acho que o que meu pai falava. Calma, Frank. É assim, tem paciência. O mundo é de quem tem calma. Porque tu é apressado, Frank. Tem calma, vamos lá e tudo. E assim, a gente vai se moldando, né, Yeltsin? Não tem como. Eu sou de 6 meses, né? Tanto que isso... Tu é de 6 meses mesmo? Ou é só no método? Eu tô brincando. Meu irmão é. Eu tô brincando. Eu sou de 9 meses, mas eu brinco que sou de 6 meses. Tu chegar na reserva lá, tu já vai ver muita coisa feita que tu viu, né? Então, assim, eu não gosto de deixar pra depois. Eu gosto sempre de me antecipar e fazer... É uma característica minha. Eu, às vezes, tenho que me policiar nisso, porque isso, às vezes, nos causa um cansaço, né? De ser muito acelerado. Mesmo, pô. Acelerado e tudo, mas é a minha natureza, né? Eu tenho essa velocidade realmente um pouco mais. E meu irmão já é o contraponto. Já é mais ali o administrativo, o financeiro, que dá esse balanceamento. É um cara que eu
que sem dúvida hoje é meu melhor amigo, né? É meu sócio. Cara, e hoje é difícil você ter esse tipo de relação entre irmãos, né? E eu nunca briguei com meus irmãos por um centavo, cara. Nunca houve briga por dinheiro. Nunca houve. A gente diverge às vezes numa coisa e outra, mas a gente se respeita muito, né? Nossa irmã nem se fala, a gente sempre teve, mas assim, isso tudo é uma construção, né, cara? Você ter um laço familiar muito forte é uma construção. E eu vi meu pai investir muito nisso, né? Ele era muito... Sabiamente investiu bem. Se tu entrar lá no nosso escritório, vai ver 4 mesas. A mesa do meu pai tá lá até hoje. Tem a do meu irmão, a da minha irmã e a minha. Trabalhavam os 4 no mesmo ambiente. A minha ambiente. mesa, assim, de frente para dele, a da minha irmã de frente para do meu irmão. Eu do lado da minha irmã e ele do lado do meu pai. Então, as 4 mesas lá estão lá. A mesa dele tá lá do mesmo jeito. O chapéu dele, que ele gostava de usar. Um monte de coisa em cima da mesa, a agenda dele. Você acha que faltou ele fazer alguma coisa? Fora Cara, a reserva. Fora a casa que ele queria lá, acho que não, cara. Tu vai fazer a casa? Vamos fazer. Nós vamos ter casa lá e nós vamos fazer. Sim, mas a casa... Vamos fazer. A Lígia Veras vai ter esse desafio aí de fazer a casinha que ele queria. Do jeito dele. Do jeito que ele queria. Nós vamos ter essa casa Eu lá. acho que é inclusive um lugar de visitação, né? Nós vamos estar lá, todos, eu, meus irmãos, né, meus sobrinhos ali do lado, um do lado do outro, com lotes, e a gente deve ter uma casa, e não é porque tu perguntou isso, é porque a gente já vinha pensando sobre isso, em ter essa casa lá, que ser o local pra gente se encontrar, entendeu? Cara, isso então, assim, eu tô visualizando assim, uma casa bem rústica mesmo, não sei se essa é a proposta. Meu pai era muito simples, Yeltsin, meu pai era muito simples, cara. Meu pai não era um cara, vou viajar pra Europa. Nada, meu pai, cara, não era. Meu pai era trabalho e família, ele não tinha. Meu pai era um cara, pensa um cara simples, era meu pai. E se tu me perguntar, Frank, o que é que tu mais admira numa pessoa? Humildade, cara. Humildade, entendeu? Eu nunca vi meu pai destratar ninguém. Meu pai ele tratava qualquer pessoa, desde um funcionário, uma pessoa da sociedade, igual, cara. O respeito sempre é muito bom, né? Eu acho que isso é o que é mais importante, né? A gente ter esse exemplo conosco, né? Porque a gente sabe que todo mundo, ninguém é melhor que ninguém, né, cara? Eu acho que quando morre vai pro mesmo lugar. Exatamente, cara. Então, assim, o que é que fica? Legado. Isso. História. Entendeu? Respeito, principalmente. E quando você não plantou isso, eu acho que às vezes as pessoas até esquecem. E quando lembram de uma forma negativa, né? Então eu tenho certeza que meu pai ficou, Edson. Não tenho dúvida. E ficou não só com a reserva. Não precisaria ter a reserva, né? O nosso amor já era o bastante, mas eu acho que ele merece muito, cara, essa homenagem. Muito mesmo. E eu te digo, muito mais do que o empreendimento, a reserva é amor, é lugar de reconexão, é amizade. Não tem, o resultado financeiro é lá na frente. Tem todo um longo período aqui de trabalho, de entrega, entendeu? De investimento intelectual também, Exatamente. né? Porque, de fato, demanda muito. Meu irmão, primeiro agradecer a sua confiança e dizer que é só o início de uma grande jornada para ver daqui a alguns anos aquilo tudo povoado, bonito, as famílias brincando, se reconectando muitas vezes. Eu acho que esse é o papel da reserva. Além de proporcionar um ambiente extraordinário, é proporcionar conexões, reconexões e principalmente um bem-estar familiar. E eu quero te agradecer, naquele dia que a gente se encontrou lá, disse, cara, tem que gravar o Yelcast. Eu disse, rapaz, eu não sou bom disso, não. Já abriu o Instagram? Não, já. Tem que abrir, pô. Então, assim, na verdade, eu fiquei muito feliz de você ter me convidado. Realmente é uma oportunidade. Eu acho que a reserva, e como eu falei, muito mais do que um empreendimento, é sentimento, mas a gente também é a nossa autoestima, né? Você imaginar que agora um produto genuinamente piauiense, feito por grandes profissionais piauienses, são muitos, né? Daí o tamanho da reserva. E a gente está colocando isso no mercado, né? Com esse olhar, né? Então, assim, o maior empreendimento imobiliário do nosso estado. Te parabenizar você e seu irmão, principalmente, porque geralmente as pessoas não valorizam quem é da terra. Vão buscar o projeto arquitetônico fora. Vamos cuidar aqui dos pets. Não, traz alguém de... Pô, tem muita gente boa aqui. Exato. E dentro desse contexto, Yeltsin, esse olhar, as pessoas estão reconhecendo isso. O Júnior, a Lígia Veras, a Vangi, o Carlos Portela. Você tem que colocar uma palavra mais no seu vocabulário. É o que você está fazendo todos os dias. Oportunizar. Exatamente. Quando a gente oportuniza as pessoas de mostrarem seu talento. Isso era meu pai, cara. Isso era meu pai. Então, assim, eu tenho certeza que lá de cima ele tá vendo e tá dizendo... Tá orgulhoso cara, pra caramba. Pois então, assim, um time de piauienses, que a reserva só é isso tudo por conta desse time que a gente montou, Francisco Júnior, todo esse time, o Alex, da Nova, todo esse time que a gente montou, a reserva é tudo isso, né? Então, assim, a gente ter essa autoestima de dizer, um empreendimento, o maior empreendimento imobiliário do nosso estado, daqui.
é nosso, não é uma marca de É fora. do Piauí para o mundo. Exatamente. Inclusive, dentro desse contexto, vou te falar, já tenho 2 convites, né, para replicar a marca Reserva e Fortes, um em São Luís, já com terreno definido, e outro na região entre Brasília e Goiânia. Isso atrelado a um sócio nosso, que tem atuação nesses estados, que é advogado, né? E eu disse, calma. Vamos fazer isso aqui primeiro. Até porque para lá, Yeldson, eu tenho uma característica muito parecida com o do meu pai, entendeu? Eu jamais deixaria minhas filhas aqui para ir morar em outro estado e executar. Então, assim, lá nós já estamos conversando para daqui a algum tempo a gente startar isso com uma parceria de uma incorporadora de lá. Eu levo, desenvolvo o projeto e a pessoa toca lá, entendeu? Nenhum sucesso profissional vale um insucesso familiar. Não. E dinheiro não tá à frente de tudo, né, Não. cara? O que eu te falando. Eu sinto muito mais, Yeldson, a reserva como assim... É uma realização, pô. Eu acho que um chamado. Eu fui chamado para fazer reserva. Com toda humildade, cara. Eu acho que tínhamos que sermos nós, né? E tinha que ser naquele lugar. Exato. muito louco. Você vê que todo empreendimento comercial, por melhor que seja, que é comercial, não tem esse nível de entrega. Não tem, o cara não faz esse tipo de entrega. O cara faz um negócio ali bom e tá aceitável, o mercado compra, né? E essa entrega... Essa excelência. E essa entrega além, né? Tantas coisas a mais, é porque nós vamos instalar, porque tem sentimento, porque a gente quis realmente marcar. O criativo, ele tem isso, ele quer ir além, ele quer... Tu acorda muito de madrugada e começa a escrever, Total. gravar áudio. Total. Pra ti mesmo. Total. Somos desse time, então. Eu- Uma curiosidade, só pra fechar aqui. Você me falava das abelhas, né? Que até esse processo 4 é um negócio interessante. O porquê? Cara, o Gildário, cara, ele é um cara, assim, fora da curva, né? E ele fez essa parceria com o Índice, é um cara que tem uma sensibilidade muito forte, né? E ele é um cara muito inteligente e ele quer enaltecer o Piauí através da Tron, né? Então, assim, a Tron eu acho que já é referência no Sim. nosso país, né? E, assim, a abelha, muita gente não sabe, não existe vida na Terra sem abelha. Se nós tirássemos as abelhas do planeta, nós morreríamos. Então, a abelha, existe flora por conta da abelha, e, consequentemente, existe fauna por conta da flora. Então, assim, eles desenvolveram a Bitron, que é a caixinha da Tron, sustentável, e eles estão difundindo a abelha sem ferrão. Eles estão em parceria com a Sandra Abelha, e já colocamos a primeira caixinha lá na reserva. Eu vi. O Gildário quer botar mais umas 9 a 10, né? E depois, essa nossa parceria, a caixinha, quem quiser vai poder adquirir com eles e tudo, não é uma coisa da reserva. Mas, assim, nós estamos fazendo manejo da abelha com ferrão, porque questão do risco e tudo, e a gente está realmente fazendo esse manejo lá da retirada, e vamos difundir a abelha sem ferrão, que é uma Já abelha... é um diferencial. Total. Além da questão ecológica, da consciência, né? Hoje é terapêutico, os famosos hoje estão cultivando a abelha sem ferrão. E tem algumas pessoas famosas aí que eles vão, terapêutico, o cara vai com uma seringazinha lá para tirar o mel. Eu tô imaginando que o cara passa a semana inteira trabalhando aqui na Selva de Pedra, sem muitas vezes a conexão com a filha ou com o filho, com a própria esposa. Você sai a 20 minutos, fica todo mundo junto, vamos ver o negócio da abelha aqui, vamos caminhar aqui. Reconexão. Esquecer outra coisa. Eu costumo dizer, eu disse assim... Mas lá o celular vai pegar, né? Vai pegar. Já pega. Já pega. Já tem uma operadora que pega em qualquer lugar e as outras 2, lá no Morro do Chico, onde nós estamos mais elevados, pega as outras... A Vivo pega lá. Pega sim. Então, assim, e a Claro pega em qualquer lugar. Né? E aí nós vamos ter sinal de internet. Sim, óbvio, né? E tudo, né? Então, assim, é isso, cara. Eu tô muito feliz, de verdade. Eu quero, inclusive, te convidar para no dia 11 ou dia 13 você vir ao vivo na IELTV para fazer e reforçar esse convite. Acho que é até bacana o Júnior vir no dia para falar um pouquinho de como vai ser esse sistema todo da parte de animais, né, de cuidar. Pronto. Fechado? Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Fiquei muito feliz. Você me convenceu. Papo sincero hoje. Foi bem tranquilo, como tu disse. Eu acho que... Vai fluindo, pô. Eu na verdade, as pessoas Ele é tão preocupado que ele fez um roteiro assim... Calma, vai fluir. Porque ele gosta das coisas. E é muito... Por isso a entrega dele é super entrega em todos os empreendimentos que ele faz. O perfeccionista sofre. E quando depende dos outros é que é pior ainda. Na verdade, é muito mais a questão de você gostar das coisas organizadas, né? O perfeccionista é muito mais... Eu acho que quem mais sofre nisso é o próprio perfeccionista. Porque, assim, a entrega, ela acaba sendo mais especial, ela é mais detalhada. A carga fica pro perfeccionista. Mas a gente... E quando você toca o dedo, o cara já sabe se ele tá fazendo
é porque eu sei que vai dar certo. Exatamente. É Quem conhece a gente, quem conheceu o nosso pai, já completaram 4 anos, né? Ele ficou de outras formas. Ele ficou nessa união, ele ficou na forma séria de fazer. Ele ficou nessa forma de não querer só pra gente, tanto que os corretores vão vender só o empreendimento. Então, eu acho que é isso, cara. Eu acho que isso nos conforta, de saber que nosso pai tá aqui e as pessoas reconhecem isso de outra forma. Sem né? sombra de dúvidas. Parabéns, viu? E conta comigo, tô dentro do projeto, 100%. Obrigado, meu irmão. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Mais um episódio, espero que você goste. Maratona outro aqui. Muitos cortes vão sair desse bate-papo. Compartilha com os melhores amigos e também com aquela turma que tem inveja, que é bom que dá engajamento. Até a próxima, Yelcast do Piauí para o Mundo.